Brasil é um gigante, mas o governo federal não mede esforços para fazer a vacina chegar a todos os cantos do país. Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte. Tem a saudade que aperta de vez em quando o coração. Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte. Meu Brasil tá do seu lado e vai ser todo vacinado. Vai, Brasil! Em cada canto desse meu país tem vacinação. Somos um Brasil, somos uma só nação. Vai, Brasil! Em cada canto desse meu país tem vacinação. Somos um Brasil, somos uma só nação. Muito boa noite, irmãos. Prazer estar mais uma vez com os irmãos nesta quarta-feira, com certeza, quarta-feira 14. Louvamos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede em estarmos aí com os irmãos e com os amigos. Sejam bem-vindos também aqueles que nos acompanham nas redes sociais, sejam bem-vindos. Quero também agradecer a Deus pela recuperação do pastor Dario Francisco de Oliveira, já está em casa, e eu agradeço a igreja que orou, não só a nossa igreja, mas tantas outras igrejas oraram também por ele, né? Então, louvo a Deus pela vida do pastor Dario, a sua igreja Batista de Brasilândia, lá na cidade de São Gonçalo. Também, irmãos, gostaria de pedir aos irmãos que orassem também por alguns irmãos da igreja que estão enfermos, estão com alguma dificuldade, né? E eu gostaria que os irmãos orassem, talvez dificuldades outras que não temos conhecimento, mas contudo não devemos esquecer de orar pela igreja, orar pelos pastores da igreja, pastor Almir, pastor Jaci Palhinha, as esposas, para que Deus possa continuar nos abençoando. Louvo a Deus também, porque a igreja tem sido fiel às contribuições, né? Com certeza tem ajudado o trabalho do Senhor. E nesta noite, meus irmãos, nós vamos pensar num tema muito interessante. Dá sempre o melhor. Está baseado em 2 Samuel, capítulo 24, verso de número 24. Samuel 24, 2 Samuel, capítulo 24, verso de número 24. Nós vamos orar, então, ao nosso Deus, vamos pedir a Ele a direção, para que esse estudo seja um estudo abençoador. Já abençoou a minha vida, já abençoou a minha vida, meu ministério, e com certeza abençoará a todos que estarão ouvindo e participando do culto desta noite. Essa é a nossa palavra, é a nossa oração, e vamos falar com o nosso Deus neste momento. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Ó Deus, nós estamos imensamente gratos a Ti pela oportunidade, Senhor, que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, por esta noite tão especial, tão memorável, quando nos deste a oportunidade de estarmos juntos como igreja do Senhor Jesus, cada um nos seus lares, mas com certeza com a responsabilidade de cultuar, de adorar a Ti em espírito e em verdade. Esteja conosco, Senhor, nos ajudando, nos orientando. Abençoa aqueles que estão enfermos. Tome Tuas mãos aqui da Associação Litorânea, pastores, esposas, familiares. Senhor, que Tu possa ter compaixão, Senhor, dessas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo, e ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Quero também informar a igreja que no sábado passado nós tivemos um trabalho ali promovido pelos homens da Associação Litorânea, e esse trabalho foi realizado pelos homens. Pediram ali o espaço, ali somente ali a entrada da lateral, para que pudesse ficar ali concentrado, e depois então fomos fazer vários trabalhos, meus irmãos, e isso nos abençoou de uma forma muito especial. Quero dizer aos irmãos, foram 10 cultos relâmpagos, e terminamos então na praça. E nós tivemos a oportunidade de pregar 2 vezes, e também pregar ali na praça, encerrando então o trabalho. Então, louvo a Deus pelos homens batistas litorâneos, pelo trabalho que
na verdade, está sendo realizado. Queridos irmãos, que Deus possa nos abençoar, nos dar uma quarta-feira abençoada, um final de semana abençoado, e daqui a pouco a gente volta. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. E na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, aos contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, acolhe e nos dá consolação. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Toda tua alma emprega na luta contra o mal. Cristo nos deu o exemplo, força e coragem.
quem com ardente desejo dá tudo a quem te amou, teu melhor dá ao Mestre, tua força total dá a Ele então todo teu coração, dá a Ele em primeiro lugar teu melhor. O título do nosso estudo nesta noite, Dar Sempre o Melhor. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 24, verso de número 24. Nós vamos fazer a leitura nesse texto, na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim o texto: Mas o rei respondeu: Obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custam nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. Há um hino, irmãos, muito bonito, que tem como título Dá o teu melhor para o Mestre. É um hino muito especial, um hino antigo, mas, meus irmãos, que marcou a história e tem marcado a história das igrejas batistas do Brasil. Dar o teu melhor para o Mestre. Deus merece sempre o melhor de nós. Nossa vida, o nosso tempo, os nossos bens, a nossa disposição, a nossa determinação em fazer o melhor para Ele, nossos dízimos, nossas ofertas missionárias. Terminamos, meus irmãos, a semana agora que passou, a nossa oferta missionária de missões estaduais, né? Então, louvamos a Deus por aqueles que ajudaram, por aqueles que contribuíram. Então, junto com a família, fazer o melhor em servir a Deus. Eu não posso, meus irmãos, desassociar a igreja da família e a família da igreja. Tudo que eu vier a pensar em termos de igreja, eu vou pensar em famílias, porque a igreja é constituída de famílias, para servir a Deus, para adorar a Deus em espírito, em verdade. Então, está sempre à disposição de Deus e da Igreja de Cristo Jesus. Eu gostaria de chamar a atenção que nós precisamos estar sempre à disposição de Deus e da Igreja de Cristo Jesus, sempre desenvolvendo os dons e os talentos que Deus tem nos dado. Eu tenho trabalhado também com dons e talentos em algum momento das mensagens anteriores. Então eu gostaria de pensar com os irmãos o que a Bíblia nos ensina. À luz do texto, Davi não deu esmolas, nem sobras. Deu uma fortuna, como diz então o texto. Podemos pensar também, irmãos, em Abraão. Abraão, ele deu seu único filho e Deus então abençoou. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 22. Vamos ler do verso 2 até o verso 8. Gênesis capítulo 22, de 2 a 8. Vou dar uma fração de segundo para os irmãos procurarem. Gênesis 22, de 2 a 8. Diz então a palavra de Deus: E Deus prosseguiu: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. E Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 bois, seus servos, e Isaque seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar em que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. E então Abraão disse aos seus servos: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto,
e colocou-as sobre Isaque, seu filho, levou também o fogo, a faca, e foram caminhando juntos. E então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. Isaque perguntou, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão então respondeu, meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Então, irmãos, os irmãos vejam esse entendimento, essa experiência marcante de alguém dar o seu próprio filho para um sacrifício. E com certeza, meus irmãos, estava dentro do projeto de Deus, e Deus então providenciou para que Isaque então não fosse sacrificado. Quando pensamos, meus irmãos, em Abraão que deu o seu filho, ou entregou então ao seu filho, cumprindo então a promessa, nós vamos pensar então no nosso Deus. Deus deu o seu único filho para salvar o mundo. Isso está registrado num texto muito conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, meus irmãos, esta promessa foi cumprida e hoje nós somos agradecidos ao Senhor, meus irmãos, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque ele morreu para que nós pudéssemos, então, obtermos, então, a salvação. Então, os salvos do Senhor, porém, às vezes não dão nem o dízimo. E por isso, sofrem tantos reveses, meus irmãos, na vida. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, versos de 6 a 10. Mateus, capítulo 3, de 6 a 10. Diz assim, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados, mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produziu fruto próprio de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmo, Abraão é o nosso pai. E eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos então a Abraão. Diz mais, e o machado já está posto à raiz das árvores, e aquele que não produzir bom fruto será cortado e lançado no fogo. Então, queridos irmãos, nós temos então que os salvos precisam entender que deva ter então a sua participação, o seu envolvimento, porque Deus em algum momento poderá então nos cobrar. Não oferecer sacrifícios que não me custe nada. A oferta de Davi foi de grande valor e se preocupou então em dar o melhor. Então, queridos, eu gostaria que nesta noite nós pudéssemos pensar em dar sempre o melhor. O nosso Deus sempre merece o melhor. A nossa igreja sempre merece o melhor. Tudo, meus irmãos, devemos fazer de primeira qualidade, da melhor qualidade, da melhor maneira possível, dos recursos que Deus, então, nos proporcionar, mas nós devemos pensar em fazer o melhor para a glória do nosso Deus. Não se aproxime de Deus com as mãos vazias. Meus irmãos, esta frase, quero lhe dizer, ela é muito forte. Muito forte. Meus irmãos, não se aproxime de Deus com as mãos vazias. Então, 1 Samuel capítulo 7, verso 9, diz que então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e ofereceu inteiro em sacrifícios ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Jael e o Senhor então atendeu.
Então os irmãos entendam essa experiência. Ele pegou então, Samuel pegou o melhor cordeiro, que ainda mamava, novinho ainda, ofereceu inteiro em sacrifícios ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor então atendeu. Então, irmãos, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós colocamos os nossos joelhos ao chão, quando nós estamos na dependência de Deus em oração, por certo, meus irmãos, Deus vai nos atender no momento próprio, na hora própria, quando Ele quiser, da maneira como Ele quiser, da forma como Ele quiser, como Ele achar por bem. Então, às vezes, nem sempre acontece quando e como nós queremos. Mas nós podemos pensar em Deuteronômio, capítulo 16, verso 16. O texto diz: 3 vezes por ano, todos os homens aparecerão diante do Senhor teu Deus, no lugar em que Ele escolher. Na festa dos pães asmos, sem fermento, na festa da semana e na festa dos tabernáculos. E não irão de mãos vazias à presença do Senhor. Então, meus irmãos, aquelas festas aconteceram de uma forma muito especial, de uma forma organizada. O Senhor escolheu o lugar da festa dos pães asmos sem fermento, na festa das semanas, nas festas dos tabernáculos, e na verdade, e não irão de mãos vazias à presença do Senhor. É dessa forma, meus irmãos, que Deus nos usa. Quando nós entregamos o nosso tempo, quando nós entregamos a nossa vida, quando nós dedicamos a nossa família ao trabalho do Senhor, meus irmãos, precisamos estar, meus irmãos, com a nossa vida à disposição do Senhor. Estamos então, irmãos, caminhando para o encerramento do nosso estudo, que tem como título, os irmãos já gravaram, Dá sempre o melhor. Então, meus irmãos, agora nós vamos à parte prática. E a parte prática está revestida de perguntas. E essas perguntas, meus irmãos, elas são individuais. Eu, como pastor, não posso responder essas perguntas porque elas são perguntas práticas para que os irmãos coloquem em prática, para que os irmãos possam vivenciar uma vida melhor, meus irmãos, daqui para frente, à luz do estudo da Palavra de Deus nesta noite. Primeiro, temos sido fiéis no cumprimento em dar o melhor para o Mestre? Eu não posso responder essa pergunta para os irmãos. Eu posso responder, eu mesmo posso responder em relação ao que eu estou fazendo para o Mestre. Mas, individualmente, cada irmão haverá de responder esta pergunta. Temos sido fiéis no cumprimento em dar o melhor para o Mestre? A segunda pergunta, meus irmãos, temos tido a visão de que vale muito mais dar do que receber? Então, quanto mais entregamos, quanto mais colocamos diante do Senhor, com certeza, meus irmãos, nós recebemos. Se a igreja é fiel, Deus é fiel e a igreja será fiel. Se os irmãos forem fiéis a Deus, com certeza, meus irmãos, o Senhor o recompensará. Se a igreja for fiel no cumprimento do seu dever, na evangelização, nas campanhas missionárias, em dar de uma maneira espontânea, com aquilo que o seu coração pedir, de R$1 até o valor que você puder, não importa, importa que você abra o seu coração com as mãos preparadas para entregar o melhor para o Mestre. A terceira pergunta: como temos aplicado o nosso tempo no trabalho de Deus? Meus irmãos, nós estamos no tempo de pandemia. E agora? Pastor, como eu devo aplicar o meu tempo nesse tempo de pandemia? Meus irmãos, você pode transmitir ou enviar os cultos da nossa igreja de quarta-feira, de domingo pela manhã e domingo à noite, para os seus parentes, para os seus amigos, para pessoas mais ligadas. Você pode fazer isso. Você pode usar o seu telefone, ou celular, ou convencional, e dar uma palavrinha, 2 minutos, 3 minutos. E aí alguém vai dizer: mas pastor, o telefone está muito caro. Eu posso até concordar, mas porém, meus irmãos, não há valor
ou não há custo, melhor dizendo, quando nós pregamos o Evangelho e falamos então das maravilhas do Senhor. A outra pergunta, meus irmãos, quanto tempo nós temos aplicado, ou melhor, como temos aplicado o nosso tempo no trabalho de Deus? Então, o tempo nós vamos aplicar o tempo, colocando então as mãos à disposição do nosso Deus. Temos nos sacrificado em prol do crescimento do reino de Deus? Há um sacrifício da nossa parte, ou simplesmente as coisas vão acontecendo, você não dá um passo nem para lá e nem para cá, ou melhor, não tem um sacrifício nenhum para realizar a obra do Senhor. Então, nós devemos pensar no reino de Deus. Pensemos então num exemplo, entre tantos outros, entre milhares que nós temos na palavra de Deus. A viúva pobre é um modelo para os nossos dias, como diz Marcos capítulo 2, verso 42. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas, que valiam 1 quadrante. 1 quadrante naquela época, meus irmãos, era a moeda romana de pequeno valor. Poderíamos dizer o real hoje representado por 1 centavo, que praticamente nós não usamos esse 1 centavo, e normalmente de 5 centavos para frente, né? Nem sempre nós temos 1 centavo, praticamente é uma moeda recolhida no mercado. O que temos preparado para dar o melhor? Então eu gostaria também que cada um dos irmãos pudesse pensar o que você tem preparado, o que você tem pensado para a nossa volta. Pastor, nosso retorno, como vai ser? Com certeza, meus irmãos, eu estou pensando em fazer o melhor. Eu quero fazer o melhor. Precisamos fazer o melhor. Diante de muitas perguntas, uma só resposta: dá sempre o melhor para o Mestre. Que Deus, então, meus irmãos, nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que Deus dê a cada um de nós a disposição de dar o melhor. Nós daremos sempre o melhor para Deus, o nosso Mestre. E Ele requer de nós a nossa fidelidade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu estou feliz nesta noite em trazer esse estudo para os irmãos, porque, na verdade, nós estamos dando o melhor. O estudo 1 e o estudo 2, fazendo tudo para a glória do nosso Deus. Dá teu melhor para o Mestre, dá-lhe a força total, toda a tua alma emprega na luta contra o mal.
culto acabou. Foi muito bom vocês estar aqui. Nossos cultos são na quarta-feira, estudo, domingo pela manhã, escola dominical, domingo à noite, culto de louvor e adoração. Não percam, Jesus tem algo especial para você e para toda a sua família. Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações. E para não perder nenhum dos cultos. Aposto que Jesus e vocês vão gostar dos nossos cultos. Tchau, tchau. Beijinho no coração, hein?